Os Pensadores. Cris, é a experiência que está em sua cabeça? O som da voz dela fez com que eu me sobressaltasse, surpreso. Eu estivera deitado na escuridão por horas, de olhos abertos, incapaz de dormir. Sem ouvir a respiração de Réia, eu me esquecera dela e estivera à deriva em uma maré de especulações. O sonho desperto arrastara-me para fora da visão da medida e significado da realidade. Como você sabia que eu não estava dormindo? Sua respiração muda quando você está dormindo. Disse ela com um jeito bem manso, mas como que pedindo desculpas por sua pergunta. Eu não gostaria de estorvar. Se você não puder responder, não responda. Porque eu haveria de não lhe dizer? De qualquer maneira, você adivinhou correto. É mesmo a experiência. O que eles esperam conseguir? Eles não se conhecem a si mesmos. Alguma coisa, qualquer coisa. Essa não é a operação ideia eletrizante. É isso sim a operação desespero. De fato, um de nós devia ter a coragem para revogar a experiência e assumir a responsabilidade pela decisão. Mas a maioria considera que esse tipo de coragem seria um sinal de covardia e o primeiro passo para uma retirada. Eles acham que isso significaria uma capitulação indigna para o gênero humano, como se houvesse alguma dignidade em debater-se e afogar-se em algo que não entendemos e nunca entenderemos. Parei de falar, mas rapidamente fui possuído por um novo acesso de raiva. É desnecessário dizer que eles não têm argumento algum. Eles afirmam que mesmo se falhássemos em estabelecer contato, nós não teríamos perdido nosso tempo investigando o plasma e que, eventualmente, descobriríamos o segredo da matéria. Eles sabem muito bem que estão decifrando-se a si mesmos. É como percorrer uma biblioteca onde todos os livros estejam escritos em uma linguagem indecifrável. A única coisa conhecida é a cor das encadernações. Não existem outros planetas como este? É possível, mas esse foi o único que encontramos. De qualquer modo, ao contrário da Terra, situa-se em uma categoria extremamente rara. A Terra é um tipo comum, o capim do universo, e nos vangloriamos dessa universalidade. Não há parte alguma onde não possamos ir. Com esta crença, partimos para outros mundos, todos cheios de confiança. E que faremos com eles? Dominá-los ou ser dominados por eles? Esta era a única ideia em nossas mentes patéticas. Que desperdício inútil. Saí da cama e remexi no armário de medicamentos. Meus dedos reconheceram a forma do grande frasco de pílulas para dormir e virei-me na escuridão. Vou dormir, querida. O ventilador zumbia no teto. Preciso dormir um pouco. Despertei pela manhã, sentindo-me calma e refrescado. A experiência parecia um assunto trivial e eu não podia entender como chegar ao ponto de levar tão a sério aquele encefalograma. Nem porque me incomodava tanto o fato de ter de levar Réia até o laboratório. Apesar de todos seus esforços, ela não podia suportar ter de ficar fora do campo de visão e do alcance da voz por mais do que 5 minutos. Portanto, eu abandonara a ideia de testes ulteriores. Ela estava preparada até mesmo para ser trancada em algum lugar. Pedi-lhe para vir comigo e aconselhei-a a que trouxesse algo para ler. Eu estava bem curioso a respeito do que iria encontrar no laboratório. Não havia nada de estranho na aparência da grande sala pintada de azul e branco, exceto que as estantes e armários destinados a conter instrumentos de vidro pareciam vazios. O painel de vidro de uma porta estava trincado. Em algumas portas estava completamente destruído, sugerindo que recentemente houvera luta por ali e que alguém se esforçara ao máximo para remover os vestígios. Snow ocupava-se com o equipamento, comportando-se bem cortesmente, não demonstrando surpresa alguma ao ver Réia e cumprimentando-o com um rápido aceno de cabeça. Eu estava deitado com Snow aplicando uma solução salina em minhas têmporas e testa, quando uma porta estreita abriu-se e Sartorius surgiu, vindo de um quarto escuro. Ele estava vestido com um guarda-pó branco e um macacão preto antirradioativo, que lhe chegava até os tornozelos, e seu cumprimento foi autoritário,
e de gestos bem profissionais. Nós podíamos ser dois pesquisadores em algum grande instituto na Terra, continuando algo do ponto em que havíamos parado no dia anterior. Ele não estava usando os óculos escuros, mas percebi que estava com as lentes de contato, coisa que tomei como explicação para sua falta de expressão. Sartorius olhava de braços cruzados, enquanto Snow atava os eletrodos e envolvia minha cabeça com uma bandagem. Ele olhou em volta do quarto várias vezes, ignorando Rhea, que estava sentada em um banco de costas contra a parede, fingindo ler. Snow deu um passo atrás e eu mexi minha cabeça, aumentada por discos metálicos e fios, para observá-lo quando ligasse. Nesse momento, Sartorius levantou a mão e iniciou um discurso floreado. Dr. Kelvin, pode dedicar-me sua atenção e concentração por alguns instantes? Não pretendo ditar nenhuma sequência precisa de pensamentos, pois isso invalidaria a experiência, mas eu insisto em que você pare de pensar em si mesmo, em mim, em nosso colega Snow ou em qualquer outra pessoa. Faça um esforço para eliminar qualquer intrusão de personalidades individuais e concentre-se em dominar a situação. A Terra e Solaris. O corpo de cientistas considerado como uma simples entidade, embora as gerações se sucedam e o homem, enquanto indivíduo, tenha um curto período de vida, nossas aspirações e nossa perseverança em tentar estabelecer um contato intelectual, a longa marcha histórica da humanidade, nossa certeza de promover este avanço e nossa determinação em renunciar a todos os sentimentos pessoais a fim de cumprir nossa missão, os sacrifícios que estamos preparados para fazer e as necessidades que estamos prontos para superar. Estes são os temas que devem ocupar propriamente sua consciência. A associação de ideia não depende inteiramente de sua própria vontade. Contudo, o simples fato de sua presença aqui confirma a autenticidade da progressão que expus à sua atenção. Se você não tiver certeza de que desempenhará sua tarefa, peço-lhe que o diga e nosso colega Snow fará um outro encefalograma. Temos tempo de sobra. Um sorrisinho seco flutuou sobre seu rosto no momento em que lhe disse essas últimas palavras. Mas sua expressão continuou taciturna. Eu ainda estava tentando elucidar a fraseologia pomposa que ele tecera com a máxima gravidade. Snow quebrou o silêncio que se prolongava. Pronto, Chris? Ele estava inclinado com o cotovelo sobre o painel de controle do eletroencefalografo, parecendo completamente relaxado. Seu tom de voz confiante tranquilizou-me e eu senti-me grato a ele por ter me chamado pelo meu primeiro nome. Vamos começar. Fechei os olhos. Eu havia sido dominado por um pânico súbito. Depois que Snow fixara os elétrodos e passara para os controles, agora o pânico desaparecia, tão subitamente como viera. Através de pálpebras semicerradas, eu podia ver as luzes vermelhas piscando no painel de controle preto. Não mais estava consciente do contato desagradável e úmido da coroa dos elétrodos pegajosos. Minha mente era uma arena escura e vazia, cercada por uma multidão de espectadores amontoados em fileiras de assentos, atentos, silenciosos, exalando em seu silêncio um desprezo irônico por Sartorius e pela missão. Que deveria eu improvisar para aqueles espectadores? Rhea. Introduziu seu nome cautelosamente, pronto para retirá-lo de imediato, mas não apareceu nenhum protesto e eu continuei. Eu estava embebido de tristeza e ternura, pronto para sofrer pacientemente prolongados sacrifícios. Minha mente estava impregnada de Rhea, sem um corpo ou um rosto, mas viva dentro de mim, real e imperceptível. De repente, como se estivesse impressa nessa presença desesperadora, vi nas sombras cinzentas a face professoral e erudita de Giese, o pai dos estudos solaristas e dos próprios especialistas em solares. Eu não estava visualizando a repugnante erupção de lodo que engolfara os óculos de aro dourado e bigodes cuidadosamente escovados. Eu estava vendo a gravura do frontispício de sua obra clássica e os traços finos contra os quais
o artista fizera com que sua cabeça sobressaísse. Tão parecida com o do meu pai, aquela cabeça, não em suas feições, mas sim em sua expressão de sabedoria antiquada e de honestidade, que eu finalmente não era mais capaz de dizer qual deles estava olhando para mim, meu pai ou Gizzi. Eles estavam mortos, e ambos insepultos. Entretanto, as mortes sem enterro não eram raras ao nosso tempo. A imagem de Gizzi dissipou-se. Por momentos, esqueci a estação, a experiência, Rhéia e o oceano. As recordações recentes foram apagadas pela convicção dominante de que aqueles dois homens, meu pai e Gizzi, que agora já não passavam de cinzas, se haviam um dia defrontado com a totalidade de sua existência, e essa convicção propiciou uma calma profunda que aniquilou a assembleia informe e aglomerada em volta da arena cinzenta na expectativa da minha derrota. Escutei o clique de interruptores e a luz penetrou minhas pálpebras, que pestanejaram. Sartorius não se mexera de sua posição anterior e estava olhando para mim. Snow estava de costas viradas para operar o painel de controle. Tive a impressão de que ele se divertia fazendo com que suas sandálias estalassem no chão. Dr. Kelvin, você acha que esse primeiro estágio foi bem sucedido? Inquiriu Sartorius, com aquela voz anasalada que eu começara a detestar. Sim. Você tem certeza? Insistiu ele, obviamente um tanto surpreso e talvez até mesmo desconfiado. Sim. Minha certeza e a rudeza das minhas respostas fizeram com que ele perdesse a compostura durante alguns instantes. Ah, que bom! Gaguejou ele. Snow veio até mim e começou a desenrolar a bandagem da minha cabeça. Sartorius retrocedeu, hesitou, depois desapareceu na câmara escura. Eu estava esfregando minhas pernas para que a circulação voltasse quando ele apareceu de novo, segurando o filme revelado. Linhas em zigue-zague traçavam um modelo rendilhado ao longo de 50 pés de uma fita preta e brilhante. Minha presença já não era mais necessária, mas continuei por lá. Snow introduziu a fita no modulador. Sartorius fez um derradeiro exame desconfiado dos últimos pés da bobina, como se estivesse tentando decifrar o conteúdo daquelas linhas oscilantes. A experiência transcorreu com o mínimo de espalhafato. Snow e Sartorius sentaram-se cada qual em um banco de controle e apertaram botões. Através do chão reforçado, ouvi o zumbido da energia entrando nas turbinas. Luzes mexiam-se para baixo dentro dos indicadores envidraçados, no ritmo da descida do grande transmissor de raio-x para o fundo de sua caixa. Pararam no limite baixo dos indicadores. Snow aumentou a potência e a agulha branca do voltímetro descreveu um semicírculo da esquerda para a direita. Nesse momento, o zumbido da corrente mal podia ser escutado, enquanto o filme se desenrolava invisivelmente por trás das duas coifas redondas. Números estalavam no marcador de comprimento. Fui até Rhéia, que estava observando-nos por cima do seu livro. Ela fitou-me com um ar inquiridor. A experiência terminara e Sartorius caminhava em direção ao pesado topo cônico da máquina. Podemos ir? Rhéia formou as palavras com a boca e em silêncio. Respondi com um aceno de cabeça, indicando que sim. Rhéia levantou-se e nós saímos da sala sem nos despedirmos dos meus colegas. Um pôr do sol soberbo brilhava através das janelas do corredor da coberta superior. Geralmente o horizonte apresentava-se avermelhado e escuro a esta hora. Desta vez ele estava com uma luz trêmula e rosa, com listras prateadas. Sob o suave brilho da luz, os escuros contrafortes do oceano brilhavam com uma cor violeta clara. O céu só estava vermelho no zênite. Chegamos ao fundo da escadaria e parei, relutante em encerrar-me de novo entre as paredes de célula-prisão da cabine. Rhéia, quero dar uma olhada em algo na biblioteca. Você se importa? Claro que não, exclamou ela em uma tentativa forçada de satisfação. Posso achar alguma coisa para ler. Eu sabia muito bem que entre nós abrira-se um abismo desde o dia anterior. Eu deveria ter me comportado de uma maneira mais considerada e tentado controlar minha apatia
mas não pude reunir as forças para tal. Descemos a rampa que levava à biblioteca. Havia 3 portas que davam para o pequeno hall de entrada e globos de cristal com flores espaçavam-se ao longo das paredes. Abri a porta do meio, emoldurada em ambos os lados, com couro sintético. Eu sempre evitava o contato com essa decoração quando entrava na biblioteca. Fomos recebidos por uma agradável golfada de ar fresco. Apesar do sol estilizado, pintado no teto, o grande hall circular permanecia frio. Correndo à toa o dedo ao longo das lombadas dos livros, eu estava prestes a escolher, entre todos os clássicos solaristas, o primeiro volume de Guise, a fim de refrescar minha memória sobre o retrato do frontispício, quando deparei com um livro do qual não me dera conta antes, um livro impresso, em 8º, com a encadernação rota. Era o compêndio de Gravinsky, usado na maioria das vezes por estudantes como burro. Sentando-me em uma poltrona, com réia ao meu lado, folheei a classificação alfabética de Gravinsky sobre as várias teorias solarísticas. O compilador, que nunca havia posto aos pés em solares, pesquisara todas as monografias, relatórios de expedições, esboços fragmentários e informes provisórios, chegando até mesmo a fazer resumos de comentários casuais sobre solares em trabalhos planetológicos, que se ocupavam de outros mundos. Ele redigira um inventário abarrotado de formulações simplistas, que diminuíam grosseiramente a sutileza das ideias que sumariava. O livro de Gravinsky, que originalmente pretendia ser um relatório que tudo abarcasse, hoje em dia não passava de uma simples curiosidade. Ele havia sido publicado 20 anos atrás, mas desde então acumulara-se uma tal soma de novas teorias que não teria havido espaço suficiente para elas em um único volume. Dei uma rápida olhada pelo índice, praticamente um obituário, já que poucos dos autores citados ainda estavam vivos e, entre os sobreviventes, poucos ainda desempenhavam um papel ativo nos estudos solaristas. Lendo todos aqueles nomes e fazendo a soma dos esforços intelectuais que eles representavam em todos os campos de pesquisa, era tentador pensar que, seguramente, uma das teorias citadas devia ser correta e que as milhares de hipóteses relacionadas deviam, cada uma, conter uma parcela de verdade e que não podiam ser completamente desconectadas da realidade. Em sua introdução, Gravinsky dividiu em períodos os primeiros 60 anos de estudo solarista. Durante o período inicial, que começou com a nave de observação que estudou o planeta em órbita, ninguém produzira qualquer teoria no sentido estrito. O bom senso sugeria o oceano era um conglomerado químico sem vida, uma massa gelatinosa que, através de sua atividade quase vulcânica, produzia criações maravilhosas, estabilizava sua órbita excêntrica em virtude de um processo mecânico autogerado, como um pêndulo que se mantém em um caminho fixado, desde que seja posto em movimento. Para ser exato, Magenon chegou com a ideia 3 anos depois da primeira expedição. Mas, segundo o compêndio, o período das hipóteses biológicas começou somente 9 anos mais tarde, quando a ideia de Magenon havia adquirido numerosos defensores. Os anos seguintes foram abundantes em relatórios teóricos sobre o oceano vivo, extremamente complexos e apoiado em análises biomatemáticas. Durante o terceiro período, a opinião científica, que até esse momento permanecera praticamente unânime, dividiu-se. Seguiu-se uma guerra destrutiva entre os grupos das novas escolas de pensamento. Foi a época de Panmaler, Strobel, Freyos, Le Grenouille, Osipoix. Todo o legado de Guise foi submetido a um exame inclemente. Apareceram os primeiros atlas, inventários e novas técnicas de controle remoto possibilitaram que os instrumentos transmitissem estereofotografia do interior das assimetríades, outrora consideradas impossíveis de serem exploradas. Nessa confusão de controvérsia, as hipóteses mínimas eram rejeitadas com desprezo. Mesmo se o contato longamente esperado com o monstro pensante não se concretizasse, afirmou-se que ainda valia a pena investigar as cidades cartilaginosas dos mimoides e as montanhas que inchavam em forma de balão,
que se erguiam sobre o oceano, porque assim obteríamos valiosas informações químicas e fisioquímicas e alargaríamos nossa compreensão sobre a estrutura de moléculas gigantes. Ninguém se deu ao trabalho de refutar os partidários dessa linha de raciocínio derrotista. Os cientistas consagraram-se à elaboração de catálogos das metamorfoses típicas, que até hoje são trabalhos modelos, e Frank desenvolveu sua teoria bioplasmática sobre os mimoides, a qual desde então já foi demonstrada como sendo incorreta, mas que continua como um exemplo soberbo de audácia intelectual de construção lógica. Os 30 anos mais ou menos dos primeiros 3 períodos Gravinsky, com sua aberta segurança e seu irresistível romantismo otimista, constituem a infância dos estudos solaristas. Já a idade madura anuncia um ceticismo crescente. Por volta do fim do primeiro quarto de século, as primitivas teorias coloido-mecânicas encontraram um descendente distante no conceito do oceano não psíquico. Uma nova e quase unânime ortodoxia que lançou ao mar o ponto de vista dessa geração toda de cientistas que acreditaram que suas observações eram evidência de uma vontade de consciência, de processos teológicos e de atividades motivadas por alguma necessidade interna do oceano. Hoje esse ponto de vista era repudiado de uma maneira esmagadora e o campo estava aberto para a equipe encabeçada por Holden, Ionides e Stoliva, cujas especulações lúcidas e analiticamente baseadas concentraram-se no exame escrupuloso de um crescente conjunto de dados. Foi a época áurea dos arquivistas. As bibliotecas de microfilmes vazavam documentos pelo ladrão. As expedições, algumas das quais, contando com uma força de mais de 1000 pessoas, foram equipadas com os aparelhos mais profundos que a Terra pôde proporcionar: registradores robôs, sonares e radares, e toda a gama de espectrômetros, contadores de radiação e assim por diante. Acumulava-se material em um tempo recorde, mas esgotaram-se os jorros essenciais de pesquisa, e no curso desse período, que, apesar de tudo, ainda era um período otimista, houve uma decadência. A primeira fase da solarística havia sido amoldada por personalidades como Giese, Strobel, Cevada, que continuaram intrépidos, quer estivessem defendendo ou atacando uma posição teórica. Cevada, o último dos grandes solaristas, desapareceu perto do polo sul do planeta. Sua morte nunca foi explicada de uma maneira satisfatória. Ele tombou vítima de um engano que nem mesmo um novato teria sido capaz de cometer. Voando a baixa altitude, seu aeroplano mergulhou no interior de um Agilus, que nem ao menos encontrava-se diretamente em seu caminho. Houve especulações acerca de um súbito ataque do coração, um desmaio ou mesmo uma falha mecânica, mas eu sempre acreditei que, de fato, este foi o primeiro suicídio, provocado pela primeira crise repentina de desespero. Houve outras crises, não mencionadas no Gravinsky, cujos detalhes eu seria capaz de preencher por minha própria experiência, enquanto eu olhava as páginas amareladas impressas com o máximo cuidado. As derradeiras expressões de desespero eram alguns casos menos dramáticos. A partir do momento em que personalidades preeminentes tornavam-se mais raras, o recrutamento de cientistas para qualquer campo de estudo particular e uma idade indeterminada nunca foi estudado como um fenômeno em si. Todas as gerações produzem regularmente um número constante de homens brilhantes, determinados. A única diferença está na direção em que eles escolhem para tomar. A ausência ou presença de tais indivíduos em um campo de estudo particular é explicada provavelmente em termos das novas perspectivas oferecidas. As opiniões podem divergir acerca das pesquisas da época clássica dos estudos solaristas, mas ninguém pode negar sua estatura, nem mesmo seu gênio. Por várias décadas, o misterioso oceano atraiu os melhores matemáticos e físicos e os especialistas mais importantes em biofísica, informática e eletrofisiologia. Agora, inesperadamente, o exército de pesquisadores achava-se sem liderança. Restava uma massa sem rosto de diligentes, colecionadores e compiladores.
Podia-se imaginar uma eventual experiência original, mas a sucessão de amplas expedições, montadas em escala mundial, fracassara, e o mundo científico não mais fervilhava com teorias ambiciosas e controversas. A maquinaria da solarística foi delapidada e enforjada com hipóteses diferenciadas somente em detalhes de somenos importância e unânimes em concentrarem-se no tema de degeneração do oceano, de sua regressão e introversão. Vez por outra, um conceito mais audacioso e interessante podia surgir, mas ele sempre acabava caindo em uma espécie de acusação ao oceano, visto como o produto final de um desenvolvimento que havia muito tempo, milhares de anos antes, passaram por uma fase de organização superior e que hoje em dia nada mais tinha a não ser uma unidade física. O argumento afirmava que suas muitas criações absurdas e inúteis eram os estertores, mesmo assim bastante comoventes, das mortes que estariam ocorrendo por séculos. Desse modo, por exemplo, os extensores e mimoides eram vistos como tumores, e todos os processos da superfície do imenso corpo fluido eram tidos como expressão de caos e anarquia. Este modo de encarar o problema tornou-se uma obsessão. Durante 7 ou 8 anos, a literatura acadêmica produziu uma torrente de afirmações que, embora fossem moldadas em termos cautelosos e polidos, quase não passavam de insultos. A desforra de uma turba de seguidores sem líder, quando percebeu que o objeto de suas mais insistentes atenções era indiferente ao assunto, ignorando obstinadamente todos os seus avanços. Um grupo de psicólogos europeus executou outrora uma pesquisa de opinião pública, disseminada em um período de muitos anos. Este relatório não tratava diretamente dos estudos solaristas e não estava incluído na coleção da biblioteca, mas eu o havia lido e retive uma lembrança clara das suas descobertas. Os investigadores demonstraram de maneira notável que as mudanças de opinião dos leigos estavam intimamente ligadas às flutuações de opinião registradas nos meios científicos. Essa mudança era expressa até mesmo no Comitê de Coordenação do Instituto de Planetologia, que controlava as verbas para a pesquisa, por meio de uma redução progressiva nos orçamentos de institutos e nomeações dedicadas aos estudos solaristas, assim como por meio de restrições ao tamanho das equipes de exploração. Alguns cientistas adotaram uma posição no outro extremo e lutaram por passos mais vigorosos a serem tomados. O diretor administrativo do Instituto Cosmológico Universal arriscou a afirmação de que o oceano vivo não desprezava os homens de maneira alguma, mas sim que não os havia percebido, assim como um elefante também não sente nem vê as formigas escalando suas costas. Para atrair e manter a atenção do oceano, seria necessário que se elaborasse estímulos mais poderosos e máquinas gigantes que abarcassem as dimensões do planeta inteiro. Críticos maliciosos não se cansaram de assinalar que o diretor bem podia dar-se ao luxo de ser generoso, já que quem teria que bancar a despesa seria o Instituto de Planetologia. As hipóteses ainda choviam. Hipóteses velhas, ressuscitadas, modificadas superficialmente, simplificadas, ou então complicadas ao extremo. E a solarística, uma disciplina relativamente bem definida, apesar de seu campo, tornou-se um labirinto que se entrelaça de modo crescente, onde todas as saídas aparentemente levam a um final mortal. Para desalento, o oceano de Solaris estava submergindo debaixo de um oceano de papéis impressos. 2 anos antes de eu começar a tarefa no laboratório de Gibarian, que terminou quando obtive o diploma do Instituto, a Fundação Matt Evering ofereceu um prêmio alto para qualquer pessoa que conseguisse encontrar um método viável de extrair a energia do oceano. A ideia não era nova. Vários carregamentos da geleia plasmática haviam sido mandados de volta à Terra no passado e vários métodos de preservação haviam sido pacientemente testados. Temperaturas altas e baixas, microatmosferas e microclimas artificiais e radiação prolongada. Foi pesquisada toda a gama de processos físicos e químicos apenas para terminar com o mesmo resultado, um processo gradual de decomposição que atravessava estágios bem definidos, começando com uma maceração devastadora, depois vindo o primeiro grau, primário,
e a liquefação final, secundária. As amostras retiradas do cultivo e criações plasmáticas defrontaram-se com o mesmo destino, com algumas variações nas fases de decomposição. O produto final sempre era uma cinza metálica e leve. Um dia, os cientistas reconheceram que era impossível manter vivo, até mesmo em estado vegetativo, qualquer fragmento do oceano, grande ou pequeno, dissociado do organismo como um todo. Desenvolveu-se então uma tendência crescente sobre a influência da escola de Meniporot a isolar esse problema como sendo a chave do mistério, que era visto como um problema de interpretação. Solucionado, a espinha dorsal do problema seria quebrada. A busca dessa chave, a pedra filosofal dos estudos solaristas, absorveu o tempo e a energia de todo tipo de pessoa com pouco ou nenhum conhecimento científico. Durante a quarta década da solarística, a moda espalhou-se como uma epidemia, produzindo um solo fértil para os psicólogos. Um número desconhecido de excêntricos e fanáticos, ignorantes, trabalhou arduamente em suas desastradas pesquisas, com entusiasmo maior do que aquele que animara os velhos profetas do moto perpétuo ou da quadratura do círculo. A moda malogrou em apenas poucos anos, e nessa época eu já estava pronto para partir para os solares, que havia sumido das manchetes e conversas, e o próprio oceano já estava praticamente esquecido pelo público. Tratei de recolocar o compêndio em sua posição alfabética correta e, em o fazendo, desalojei um panfleto fino escrito por Grastrom, um dos autores mais excêntricos da literatura solarista. Eu havia lido o panfleto que fora ditado pela ânsia de entender o que estava além da compreensão do gênero humano e dirigia-se, em particular, contra o indivíduo, o homem e a espécie humana. Era obra abstrata, amargurada, de um autodidata que anteriormente havia dado uma série de contribuições invulgares a vários ramos marginais e raros da física quântica. Naquela brochura de 15 páginas, sua magnum opus, Grastrom tenta demonstrar que as realizações mais abstratas da ciência, as teorias mais avançadas e as vitórias da matemática nada representavam além de um progresso cambaleante de 1 ou 2 passos, desde a nossa compreensão rude, pré-histórica e antropomórfica do universo à nossa volta. Ele assinala correspondências com o corpo humano, as projeções dos nossos sentidos, a estrutura da nossa organização física e as limitações fisiológicas do homem. Nas equações da teoria da relatividade, no teorema dos campos magnéticos e nas várias teorias de campo unificado, a conclusão de Grastrom foi a de que não há e nem poderia haver qualquer questão acerca de contato entre o gênero humano e qualquer civilização não humana. Esta bordoada contra a humanidade não fez nenhuma menção específica ao oceano vivo, mas podia-se sentir sua presença constante e seu vultuoso silêncio de desprezo ao longo de todas as linhas. De qualquer maneira, tal foi a minha própria impressão. Foi Gibarian quem me chamou a atenção para ele, e deve ter sido Gibarian quem o anexara à coleção da estação de modo próprio, visto que o panfleto de Grastrom era considerado mais como uma curiosidade. Com um estranho sentimento quase de respeito, deslizei com cuidado o fino panfleto de volta à prateleira abarrotada. Em seguida acariciei com a ponta dos dedos a encadernação de cor verde bronzeada do Anuário de Solaris. No espaço de uns poucos dias adquiriríamos inquestionavelmente informações positivas sobre um grande número de questões básicas, que fizeram fluir um verdadeiro mar de tinta de escrever e alimentaram inumeráveis controvérsias, mas que ainda permaneciam estéreis por falta de argumentos. Hoje em dia, o mistério nos tinha praticamente sob cerco e nós tínhamos argumentos poderosos. Seria o oceano uma criatura viva? Isso quase não podia mais ser colocado em dúvida por nenhum amante do paradoxo ou da obstinação. Já não era mais possível negar as funções físicas do oceano, não importando como esse termo podia ser definido ou não. Certamente era óbvio demais que o oceano nos notara. Basta esse fato sozinho para invalidar a categoria de teorias solarísticas, que afirmava o oceano era o mundo
introvertido, uma entidade ermitã, privado por um processo de degeneração dos órgãos pensantes que ele outrora possuía, inconsciente da existência de objetos externos, de acontecimentos, prisioneiro de uma gigantesca voragem de correntes mentais criadas e confinadas nas profundezas desse monstro que gira entre dois sóis. Não somente isso, nós descobriríamos que o oceano era capaz de reproduzir o que nunca fôramos capazes de criar artificialmente. Um corpo humano perfeito, modificado em sua estrutura subatômica com propósitos que não podíamos adivinhar. O oceano vivia, pensava e agia. Problemas solares não havia sido invalidado por ser seu próprio absurdo. Realmente estávamos lidando com uma criatura viva. A faculdade perdida não havia sido perdida de maneira alguma. Agora tudo isso parecia provado, sem sombra de dúvida. Igual a ele ou não, o homem precisa dar atenção a esse vizinho, distante, anos-luz, mas não obstante um vizinho situado dentro da nossa esfera de expansão e mais inquietante do que todo o resto do universo. Talvez tenhamos chegado a um ponto decisivo. Qual seria a decisão de alto nível? Seríamos ordenados a desistir e voltar para a Terra imediatamente ou no futuro próximo? Seria possível que recebêssemos ordem para destruir a estação? De qualquer maneira, isso não era improvável. Mas eu não era a favor da solução pela retirada. A existência do colosso pensante continuaria, com certeza, a perseguir o pensamento do ser humano. Mesmo quando o homem tivesse explorado todos os cantos do cosmos, estabelecido relações com outras civilizações constituídas por criaturas semelhantes a nós mesmos, Solaris continuaria sendo um desafio eterno. Extraviado entre os grossos volumes do anuário, descobri um livrinho com encadernação de couro de bezerro e examinei durante alguns instantes sua capa, gasta e surrada. Era a introdução à solarística de Muntius, publicada havia muitos anos. Eu a havia lido em uma única noite, depois que Joaren me emprestara com um sorriso nos lábios e sua cópia pessoal. E quando virei a última página, brilhava através da minha janela a luz de uma nova alvorada da Terra. Segundo Mintius, a solarística era o equivalente da religião na era espacial. A fé dissimulada em ciência. O contato, o objetivo declarado da solarística, não é menos vago e obscuro do que a comunhão dos santos ou a segunda vinda do Messias. A exploração é uma liturgia que usa a linguagem da metodologia. A labuta dos solaristas só é executada na expectativa da realização de uma anunciação, pois não há e nem pode haver qualquer ponte entre a Terra e Solaris. Essa comparação é reforçada por analogias óbvias. Os solaristas rejeitam argumentos. Nenhuma experiência em comum, nenhuma noção comunicável. Assim como os fiéis rejeitam os argumentos que enfraquecem os alicerces de sua crença. E além disso, que pode o gênero humano esperar ou ansiar de um grupo desconjuntado de informações sobre o oceano vivo? Um catálogo de vicissitudes associados com uma existência de duração tão infinita, que provavelmente não tem lembrança de suas origens? Uma descrição das aparições, paixões, sofrimentos que encontram sua expressão na criação perpétua de montanhas vivas? A apoteose da matemática, a revelação da plenitude no isolamento e na renúncia, mas tudo isso representa um corpo de conhecimento incomunicável, transposto para qualquer linguagem humana. Os valores e significados contidos perdem toda a sua substância, não podem ser levados intactos através dos obstáculos. De qualquer maneira, os adeptos não esperam tais revelações, que estão mais para a poesia do que para a ciência, já que inconscientemente é a revelação mesma que eles esperam, e essa revelação é para explicar-lhes o sentido do destino humano. A solarística é o renascimento de mitos há muito desaparecidos, a expressão de nostalgia mística que o homem reluta em confessar abertamente. A pedra angular está profundamente firmada nos alicerces do edifício. É a esperança de redenção. Solaristas são incapazes de reconhecer essa verdade e, consequentemente, têm o cuidado de evitar qualquer interpretação do contato, que é apresentada em seus escritos como um objetivo último, enquanto que originalmente
ele fora considerado como um começo e como um passo para um novo caminho, entre muitos outros caminhos possíveis. Ao longo dos anos, o contato santificou-se, transformou-se no paraíso da eternidade. Mantius analisa esta heresia da planetologia de maneira bem simples e sensível. Ele desmantela brilhantemente o mito solarista, melhor dizendo, o mito da missão do gênero humano. Mantius fora a primeira voz erguida em protesto e a encontrar o silêncio de desprezo dos especialistas, no tempo em que eles ainda conservavam uma confiança romântica no desenvolvimento da solarística. Afinal de contas, como poderiam aceitar a tese que minava os alicerces de seus empreendimentos? A solarística continuou esperando pelo homem que a reestabelecesse em fundações sólidas e que definisse suas fronteiras com precisão. 5 anos após a morte de Mantius, quando seu panfleto se havia tornado uma peça rara de colecionador, um grupo de pesquisadores noruegueses fundou uma escola batizada com seu nome. Em contato com as personalidades de seus vários herdeiros espirituais, o pensamento específico do mestre passou por profundas transformações. Isso levou à corrosiva ironia de Earle Anison e, em um plano mais mundano, a solarística utilitária ou utilitarista de Phalen, que argumentou que a ciência deveria dirigir-se às vantagens imediatas oferecidas pelas explorações e não se preocupar com qualquer comunhão intelectual entre duas civilizações ou com contatos ilusórios. Comparadas com as implacáveis e lúcidas análises de Mantius, as obras dos seus discípulos mal passam de compilações e às vezes de vulgarizações, com exceção de ensaios de Anison e talvez de alguns estudos de Takata. Mantius mesmo já havia definido o desenvolvimento completo dos conceitos solaristas. Ele chamou a primeira fase de Era dos Profetas, entre os quais ele incluía Giese, Holden e Cevada. A segunda de O Grande Cisma, a fragmentação de uma igreja solarista em um grande número de seitas antagônicas. E ele antecipou uma terceira fase, que se iniciaria quando nada mais houvesse a ser investigado e que se manifestaria em um dogmatismo rabugento e acadêmico. Contudo, esta profecia mostrou-se inexata. Na minha opinião, Gibarian tinha razão em caracterizar as severas críticas de Mantius como sendo uma simplificação monumental que ignorava todos os aspectos dos estudos solaristas, que nada tinha em comum com o credo, visto que a tarefa de interpretação baseava-se somente na evidência concreta de um globo que girava em órbita em torno de 2 sóis. Largada entre 2 páginas do panfleto de Mantius, descobri uma separata da revista trimestral Parerga Solariana, que veio a ser um dos primeiros artigos escritos por Gibarian, mesmo antes dele ter sido designado diretor do Instituto. O artigo intitulava-se Por que sou um solarista? E começava com um relato concioso de todos os fenômenos materiais que confirmavam a possibilidade de contato. Gibarian fazia parte da geração de pesquisadores que tivera a audácia e o otimismo suficiente para voltar ao caminho da época áurea e que não renunciara à sua própria versão de uma fé que extrapolava as fronteiras impostas pela ciência e que ainda assim permanecia concreta, visto que ela pressupunha o sucesso da perseverança. Gibarian havia sido influenciado pela obra clássica da bioeletrônica, com a qual se tornou famosa a escola eurasiana de Chō-en-min, Nighyala e Kawahadze. Seus estudos estabeleceram uma analogia entre a atividade elétrica projetada do cérebro e certas descargas que ocorriam no fundo do plasma antes do aparecimento, por exemplo, de polimorfos elementares ou de solarídeos gêmeos. Gibarian opunha-se às interpretações antropomórficas e às mistificações das escolas psicanalíticas, psiquiátricas e neurofisiológicas, que tentavam dotar o oceano de sintomas das doenças humanas.
entre as quais a epilepsia, que se supunha corresponder a erupções espasmódicas das assimetríades. Ele foi um dos proponentes mais precavidos e lógico do contato, e não via vantagem alguma no tipo de sensacionalismo que, em todo caso, tornava-se cada vez mais raro com relação aos sonares. A minha própria tese de doutoramento recebeu uma boa soma de atenção, mas em tudo dela foi bem-vindo. Ela baseou-se nas descobertas de Bergman e Reynolds, que tiveram êxito em isolar e filtrar os elementos das emoções mais poderosas: desespero, tristeza e prazer, entre a massa de processos mentais gerais, comparando sistematicamente suas gravações com as descargas elétricas do oceano. Observei oscilações em certos pares das simetríades e nas bases de mimoides nascentes, que eram parecidas o suficiente para merecer investigações ulteriores. Os jornalistas caíram em cima da minha tese. Em alguns jornais, meu nome foi unido a manchetes grotescas. A geleia desesperadora. O planeta em orgasmo. Mas essa fama dúbia provocou a ditosa consequência. Pelo menos era o que eu pensava algum dia antes de atrair a atenção de Gibária, que naturalmente não podia ler todas as publicações novas que se referissem a Solaris. A carta que ele me enviou pôs fim a um capítulo de minha vida e começou um novo.